Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Adivinhe Quiz. Aqui você terá 10 segundos para responder as questões de conhecimentos gerais. Vamos lá? De quem é a famosa frase "penso, logo existo"? A. Platão, B. Galileu Galilei, C. Descartes, D. Sócrates, E. Francis. Acertou quem escolheu a alternativa C, Descartes. Filósofo Descartes, ela resume o pensamento e o método Descartes, para quem tudo tem início na dúvida. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? A. França, B. Inglaterra, C. Brasil, D. Austrália, E. Itália. Acertou quem escolheu a alternativa C, Brasil. Francisco é o nome do homem que na década de 40 desenvolveu o primeiro chuveiro elétrico seguro em São Paulo. O aparelho vinha sendo desenvolvido desde os anos 30, mas apresentava riscos de curto-circuito. Quais é o menor e o maior país do mundo? A. Vaticano e Rússia, B. Nauru e China, C. Mônaco e Canadá, D. Malta e Estados Unidos, E. São Marino e Índia. Acertou quem escolheu a alternativa A, Vaticano e Rússia. O Vaticano, sede da Igreja Católica, tem apenas 44 hectares. A Rússia, localizada em dois continentes, Ásia e Europa, tem 17 milhões de quilômetros. Qual é o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? A. Jânio Quadros, B. Jacinto Anjos, C. Getúlio Vargas, D. João Figueiredo, E. João Goulart. Acertou quem escolheu a alternativa E, João Goulart. João foi o 24º presidente do Brasil, cujo período de governo compreende os anos 61 e 64. João abandonou a presidência por causa da ocasião do golpe militar. Qual o grupo em que todas as palavras foram escritas corretamente? A. Asterístico, beneficente, meteorologia, intertido. B. Asterisco, beneficente, meteorologia, entretido. C. Asterisco, beneficente, meteorologia, entretido. D. Asterístico, beneficente, meteorologia, entretido. É asterisco, beneficente, meteorologia, entretido. Acertou quem escolheu a alternativa B, asterisco, beneficente, meteorologia, entretido. Estas palavras são exemplos de barbarismo, um vício de linguagem em que as palavras são pronunciadas ou escritas incorretamente. Qual o livro mais vendido no mundo a seguir a Bíblia? A. O Senhor dos Anéis, B. Dom Quixote, C. O Pequeno Príncipe, D. Ela, a Feiticeira, E. Um Conto de Duas Cidades.
Acertou quem falou a alternativa B, Dom Quixote. Dom Quixote de Miguel Cervantes é um clássico da literatura espanhola. A obra foi escrita em duas partes, uma em 1605 e outra em 1615. Quantas casas decimais tem o número π? A, 2, B, centenas, C, infinitas, D, 20, E, milhares. Acertou quem escolheu a alternativa C, infinitas. Ao longo dos tempos, vários estudiosos têm se dedicado a calcular o número π e já chegaram ao número de 5 bilhões de casas. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? A, 113, B, 109, C, 108, D, 118, E, 92. Acertou quem escolheu a alternativa D, 118. Os últimos elementos foram adicionados à tabela periódica em 2016. Eles são 113, 115, 117 e 118. Quais os países que têm maior e menor expectativa de vida no mundo? A, Japão e Serra Leoa, B, Austrália e Afeganistão, C, Itália e Chad, D, Brasil e Congo, E, Estados Unidos e Angola. Acertou quem escolheu a alternativa A, Japão e Serra Leoa. No Japão, a expectativa de vida é em média 84 anos, enquanto Serra Leoa é 53 anos. O que a palavra legend significa em português? A, legenda, B, conto, C, história, D, lenda, E, legendário. Acertou quem escolheu a alternativa D, lenda. Legend, que parece legenda, faz parte do grupo de falsos cognatos. Falsos cognatos são palavras de línguas distintas que apresentam semelhança na grafia ou na pronúncia, mas cujos significados são diferentes. Outros exemplos são costume, que significa fantasia, e to push, que significa empurrar. Qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol? A, 8, B, 10, C, 9, D, 5, E, 7. Acertou quem escolheu a alternativa E, 7. Uma partida de futebol conta com um número máximo de 11 jogadores e no mínimo 7, contando com um goleiro. Quais as datas que são comemoradas em novembro? A, Independência do Brasil e Dia da Bandeira. B, Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. C, Dia do Médico e Dia de São Lucas. D, Dia de Finados e Dia Nacional do Livro. E, Black Friday e Dia da Árvore. Acertou quem escolheu a alternativa B, Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. A Proclamação da República é comemorada no dia 15 de novembro, data em que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República em 1889. O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, data em que o Zumbi dos Palmares morreu, em 1695. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra? A, 12 minutos, B, 1 dia, C, 12 horas, D, 8 minutos,
é segundos. Acertou quem escolheu a alternativa D, 8 minutos. Qual é a altura da rede de vôlei nos jogos masculino e feminino? A. 2,4 para ambos. B. 2,5 e 2,0 metros. C. 1,8 e 1,5 metros. D. 2,45 ou 2,15 metros. É 2,43 ou 2 e 2,24 metros. Acertou quem falou a alternativa E, 2,43 e 2,24 metros. Antigamente a altura era de 1,98. Atualmente é de 2,43 para jogadores adultos masculinos e 2,24 para jogadores adultos femininos. A altura da rede também varia de acordo com a idade dos jogadores. Qual o personagem folclórico que costuma ser agradado pelos caçadores com a oferta de fumo? A. Caipora. B. Saci. C. Lobisomem. D. Boitatá. E. Negrinho do Pastoreiro. Acertou quem escolheu a alternativa A, caipora. Considerada a protetora da floresta, a caipora assusta os caçadores, os quais levam-lhe fumo de corda. O fumo é deixado junto a um tronco de árvore com o intuito de agradar a caipora para assim os caçadores poderem caçar. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? A. Neolítico. B. Paleolítico. C. Idade dos metais. D. Período da pedra polida. E. Idade média. Acertou quem escolheu a alternativa B, Paleolítico. Foi no Paleolítico que o fogo começou a ser utilizado, quando os homens aprenderam que era possível obter fogo por meio de atrito de pedaços de madeira e pedra. Qual das alternativas abaixo apenas contém classe de palavras? A. Vogais, semivogais e consoantes. B. Artigo, verbo transitivo e verbo intransitivo. C. Fonologia, morfologia e síntese. D. Hiatos, ditongos e tritongos. E. Substantivo, verbo e preposição. Acertou quem escolheu a alternativa E, substantivo, verbo e preposição. Classe de palavras são palavras que se organizam de acordo com as suas funções na língua portuguesa. Existem 10 classes de palavras: substantivo, verbo, preposição, adjetivo, pronome e artigo, numeral, conjunção, interjunção e advérbio. Qual a montanha mais alta do Brasil? A. Pico da Neblina. B. Pico Paraná. C. Monte Roraima. D. Pico Maior de Friburgo. E. Pico da Bandeira. Acertou quem escolheu a alternativa A, Pico da Neblina. O Pico da Neblina é o ponto mais elevado do Brasil, contando com 2.995 metros de altura. Localiza-se na Amazonas, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar. Te aguardo nos próximos vídeos.